Olá, estamos começando mais um programa Palavra Amiga, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós sempre temos muita alegria em gastar esse tempo com você, refletindo em cima da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos pensar acerca de oração, e não só oração de maneira genérica, mas de oração por pessoas que nós não conhecemos. Você já pensou nisso? Em orar por gente que você não conhece bem, com quem você não tem contato? Pois nós vamos pensar sobre oração por todos os homens, daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Palavra Amiga e eu disse que nós íamos falar sobre oração por todos os homens. Olha o que a Bíblia Sagrada fala a esse respeito. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Esse texto fala que nós devemos orar por todos os homens, mas não é uma ideia genérica, há um aspecto muito específico do texto. Todos os homens para englobar, inclusive, os que estão em autoridade, reis e autoridades, como diz o texto. Trazendo para os nossos dias seria assim: orem por todos, inclusive por políticos. Você já pensou na ideia de orar por políticos? Há muita gente que, quando pensa em políticos, pensa só em coisas que trazem desgosto, desprazer, mas raramente diz: eu preciso gastar algum tempo em oração em favor dos políticos. Pois esse texto diz que nós devemos fazê-lo para que tenhamos vida mansa e tranquila. Mas não é só pelo benefício que a gente recebe, mas pelo que a própria oração é. E eu gostaria de refletir com você sobre a ideia do que é essa oração por todos os homens, inclusive por autoridades. É muito fácil a gente orar por quem a gente conhece, por quem está próximo de nós. É muito fácil orar por quem a gente ama, por quem é precioso, familiares, amigos. Difícil orar por gente com quem nós não temos muito contato. Difícil orar por gente que nos causa algum tipo de tristeza. Por exemplo, esse texto está falando sobre orar por autoridades, porque naqueles dias os discípulos de Jesus, os cristãos, eles sofriam muito na mão de autoridades. E Paulo exorta Timóteo, que é um aprendiz dele, a orar por todos, não só pelos seus amigos, não só pelos cristãos, mas até pelas autoridades que maltratavam os cristãos. Por quê? Porque essa é uma expressão de amor. Quando a gente ora por alguém, a gente expressa amor por esse alguém. Você já pensou na ideia de expressar amor por gente que você conhece pouco? Pois é isso que a Escritura nos chama a fazer, a orar por gente que a gente conhece pouco. Eu quero terminar contando uma história. Havia um homem chamado Estevão que deu testemunho de Cristo Jesus e perto do fim da sua vida, à medida que ele estava testemunhando de Jesus, os homens não suportaram o que ouviram e começaram a pegar pedras grandes e a massacrar o seu corpo com essas pedras. E diz o texto da Bíblia, a história da Bíblia, que ele morreu apedrejado. Mas há uma oração antes dele morrer que é especialíssima. Ele fala: Senhor, não coloque o pecado desses homens sobre eles. Não acredite o pecado desses homens sobre eles. Quando Estevão orou dessa maneira, havia um homem presente naquele local chamado Saulo de Tarso. Esse veio ao conhecimento salvador de Jesus e se tornou o maior missionário do início da igreja cristã. Já pensou se Estevão não tivesse orado por todos os homens? Ele não só orou, mas Deus ouviu a sua oração e trouxe à fé um homem muito importante na história do cristianismo. Quero que você pense assim. Pense em orar por pessoas, não só que estão próximas de você, mas pelos que estão distantes. Não só pela vida mansa e tranquila que você pode ter, mas pelo benefício que isso traz a você, espiritualmente falando, e àqueles que estão distantes de você. Que Deus te abençoe e te ensine a orar por todos os homens.